A gente está falando de delírio e a gente precisa entender sobre o diagnóstico. A gente já sabe o que é a doença, a gente entendeu o que é uma emergência e que a gente tem um início agudo, precisa ser identificada a causa. Agora, como que eu posso fazer o diagnóstico? A gente usa muito o CAN. O CAN é um método de assessoramento para diagnóstico de delírio de extrema sensibilidade e especificidade. Já disse aqui que é uma emergência médica em que a gente precisa entender o início agudo, a gente precisa estabelecer a causa, o diagnóstico o mais rápido possível e o tratamento pelas complicações que acontecem após o evento de delírio no idoso, principalmente no idoso que tem uma menor reserva cognitiva, no idoso dementado, no idoso que é mais frágil. A gente precisa se lembrar do início agudo, do curso flutuante, que flutua ao longo do tempo, ao longo do dia, das horas, do distúrbio de atenção. Você fala com o paciente e ele não olha para você, o pensamento dele é desorganizado, ele não fala fatos congruentes com a sua conversa e alteração do nível de consciência. Geralmente, mais hipoativo, mais sonolento e não hiperativo. Então eu tenho algumas perguntas quando os senhores puderem ler o CAN, mas o importante está aqui, no nosso algoritmo. Para o diagnóstico de delírio, é necessária a presença, então, dos critérios A e B, mais o C ou o D. Então é importante que a gente tenha 3 critérios, obrigatoriamente o A e o B, ou o C ou o D somados. Senhores, funciona assim. Quais são os critérios A? Início agudo e curso flutuante. Eu preciso entender se esse início é assim. Caso não tenha um início agudo, ou ele não flutue ao longo do dia, é muito difícil que isso seja delírio. Critério B, a falta de atenção. Quando eu falo com o paciente e ele não fala comigo, ele não responde a mim. É o critério B. Critério C, quando eu tenho um pensamento desorganizado. E o critério D, alteração do nível de consciência. É importante que a gente tenha esse método fácil quando a gente analisa um paciente em que tem a possibilidade de ter delírio. Diagnóstico a gente acabou de aprender. Agora, na próxima aula, a gente vai falar de fatores de risco e prevenção.